Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 15 e 16 de 1 Pedro, capítulo 1. A palavra nos diz: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra é o nosso guia, tua palavra é o manual que nós temos de fé e prática para a nossa vida, Senhor. Tudo o que nós precisamos saber a respeito de quem Tu és, para sermos santos nesta terra, tudo está dentro deste livro, as Escrituras Sagradas, que foram escritas por homens que foram inspirados pelo Teu Santo Espírito, para escreverem exatamente o que o Senhor queria que escrevessem a respeito do Teu ser. Nós agora nos debruçamos sobre esta palavra, para que ela norteie as nossas vidas, enquanto tratarmos hoje aqui a respeito da Tua santidade. O Senhor nos abençoe, o Senhor clareie a nossa mente, abra o nosso coração, para que esta palavra seja uma semente lançada numa boa terra e dê frutos que glorifiquem o Pai. A Ti, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando quase na metade da nossa série sobre os atributos de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a santidade. Santidade é um atributo que vamos dizer, é difícil de nivelar, mas apenas para uma questão didática, seria aí talvez o maior atributo que Deus tenha. Nós vamos decorrer hoje aqui um pouquinho sobre a palavra, nós vamos ver a respeito disso. Eu gostaria de tratar com os irmãos 3 pontos a respeito da santidade de Deus. Quero falar a respeito de Deus ser santo, quero falar sobre a manifestação da santidade de Deus. Eu quero falar como a santidade afeta o ser humano de uma forma geral. Quero aqui, nesses 3 pontos, poder tentar esclarecer a respeito do que é a santidade de Deus, do que é a santidade de Deus. A santidade, meus amados, ela é, num certo sentido, um atributo comunicável de Deus. Por quê? Porque nós podemos ser santos. É um atributo que Deus exige de nós também. Ele comunicou a nós. Existe a possibilidade de nós sermos santos. Senão, Deus não teria dito, através do apóstolo Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Se ele disse, é porque existe essa possibilidade do homem ser santo. Mas também, em certo sentido, a santidade é justamente o atributo incomunicável. Porque ela é justamente num grau em que o ser humano não consegue ser. É um atributo em que Deus exerce na plenitude, como todos os outros. Mas justamente um atributo que embeleza os outros atributos que Deus tem. Então nós podemos entender que, em certo ponto, podemos ser santos, é um atributo comunicável de Deus, como também incomunicável, quer dizer, numa medida em que nós não conseguimos alcançar. Deus, Ele é totalmente santo, num grau que nós não conseguimos imaginar. A palavra diz, em Apocalipse 15:4, o seguinte: quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu santo nome? Porque Tu somente és santo. Então João, aqui escrevendo Apocalipse, ele diz que apenas um ser é santo. E esse ser é o ser eterno de Deus.
o Deus Trino. Então, a santidade de Deus o torna separado de tudo que existe. Deus, ele é o totalmente outro, como nós vimos aí na leitura do livro que nós estamos usando como um apoio para essa série. Ele é o outro, ele é separado, ele é distinto das suas criaturas, embora suas criaturas tenham o DNA do próprio Deus, porque Deus não poderia criar se não fosse pautado nele mesmo. Ele é a base para toda a criação, ele criou através dele, por ele. Então nada poderia ter sido criado se não fosse bom, se não fosse santo, se não fosse puro, se não fosse belo. Toda a criação mostra o que Deus é. Ao mesmo tempo, então, ele é separado dessa criação, porque a criação tem isso em parte, e Deus é pleno nos seus atributos. Assim como na santidade dele, ele também é pleno na sua santidade. E a criatura tem isso parcialmente. E mesmo quando tinha em Adão, antes de pecar, não era também totalmente, porque existe uma diferença abismal entre o Criador, Deus, e a criatura, o homem. Nós nunca podemos deixar de entender essa distância que existe, mesmo sendo o homem santo, mesmo quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, mesmo quando nós estivermos habitando na eternidade com o nosso Deus, por todas as eternidades, para sempre, exaltando o Cordeiro de Deus que foi morto, ainda assim haverá uma distância entre Deus, que é o Criador, e as suas criaturas. Sempre haverá essa distância, sempre houve e sempre haverá, pelo simples motivo de que o Criador Deus, ele é eterno. E as criaturas, elas são criadas. Elas não são eternas. Elas tiveram um começo. Toda a criação teve um início. Deus não teve esse início. Deus não foi criado, Deus não passou a existir. Deus é. Ele sempre foi. Isso define o caráter eterno e santo de Deus. O caráter verdadeiro de Deus. O fato dele sempre ter sido o nosso Deus. Deus ser santo significa que ele é pureza absoluta. Pois nele se acha a soma total de todas as excelências morais. E aqui eu quero só abrir um parêntese para nós relembrarmos a definição de moral que nós já falamos tantas vezes em outras séries que nós já fizemos aqui nos nossos estudos. A gente sempre fala isso, sempre relembra a definição de moral que é intimamente ligada com a santidade. A moral é o conjunto de valores, individuais ou coletivos, considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Percebam, meus amados, que a moral ela é um conjunto de valores que norteiam a vida do homem, tanto individual quanto coletivamente. O homem pode viver em sociedade por conta da moral, porque existe um valor que norteia o homem para que ele possa viver em sociedade. Assim como, individualmente, o homem pode viver individualmente também por conta de um conjunto de valores que norteiam a vida do homem para que ele tenha uma direção. Então percebam, meus amados, quando nós entendemos que em Deus se acha a soma de todas as excelências morais, nós entendemos aqui que todo o valor que o homem pode conhecer parte de Deus. O homem, quando nega Deus, ele está negando a si mesmo, está negando sua própria existência, porque o fato do homem ter em si valores que norteiam a sua vida, independente de qual seja, tem que partir de um ser que é superior ao homem. Por quê? Porque nesse ser está a soma de todas essas excelências de valores, de toda a excelência moral. Isto está ligado com a santidade. O homem entende seus valores morais em fazer aquilo que é correto
por causa da santidade que Deus colocou no homem. Por conta da noção de santidade que Deus colocou no homem quando criou o homem. Justamente pelo fato de Deus ser um Deus santo. O valor moral é por causa da santidade de Deus. O fato de Deus ter em si todas essas excelências que qualificam os seus atributos como santo. Isso foi colocado no homem, por isso o homem tem essa noção de poder também ter um norteador para a sua vida. Isto é a santidade. Nós percebemos então, meus irmãos, como o homem se perdeu ao longo dos anos por causa da queda. A queda manchou esta santidade. O homem perdeu a noção. O homem perdeu o norte, perdeu a direção para a sua própria vida quando se afastou de Deus, quando pecou. O pecado que hoje nos assola, nos afasta de Deus, nos faz fazer coisas perversas, nos faz ter pensamentos maus, nos faz querer agir de forma a prejudicar o nosso próximo, como ao nosso próprio corpo também, nos afasta de Deus. O homem sem Deus não tem rumo algum para a sua vida. É um homem perdido. Percebam que a santidade é justamente o oposto do pecado. Tanto é que quando Adão pecou, Deus o expulsou do jardim do Éden. Isso significa Deus o expulsou de sua presença, porque ele é santo, a sua presença é santa e ele não contempla o pecado. Nós entendemos esse raciocínio, meus irmãos, quando olhamos para 1 João 1,5. Quando João diz assim, Deus é luz. Quando ele afirma que Deus é luz. Se Deus é luz, logo nós concluímos que não há sombra em Deus. Ou seja, uma região em que ele não conheça a si mesmo ou de qualquer parte da criação. Não existe alguma coisa escondida dele. Ele é luz e ele permeia toda a sua criação. Ele é um Deus imanente que está em relação com a sua criação. Então ele sabe tudo o que acontece, como ele também sabe tudo a respeito do seu próprio ser. Ele se relaciona consigo mesmo. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus triuno, eles se relacionam, eles se conhecem plenamente. Deus é luz, transcendente como imanentemente. Ele é luz no seu próprio ser, quer dizer, ele se conhece perfeitamente como ele conhece toda a sua criação. Não há mancha alguma em Deus. O pecado são trevas e Deus não tem comunhão com isso. Como o exemplo que eu acabei de dar de Adão, que Deus o expulsou do jardim do Éden. Deus não tem comunhão com o pecado, como nós vemos o exemplo de Ananias e Safira, quando pecaram contra o Espírito Santo de Deus, Deus os fulminou de imediato. Morreram fulminados pelo próprio Deus, porque pecaram contra o Espírito Santo de Deus. Então nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que pecaram contra Deus e Deus trouxe a juízo essas pessoas. Tudo que é em Deus é a antítese do que existe na criatura. A força do nosso Deus contrasta com a nossa fraqueza humana. O conhecimento de Deus contrasta com a nossa ignorância e o mau entendimento que são próprios da criatura. Assim como a sua santidade, que é imutável, contrasta com a corrupção moral da criação. Então, meus amados, nós vemos aqui que Deus leva muito a sério a santidade dele. Muito a sério, de sorte que nós podemos até dizer que a santidade de Deus é o atributo que orna todos os outros atributos. Quando nós olhamos para a ira de Deus, nós vemos uma ira santa.
Quando nós olhamos para a bondade de Deus, nós vemos uma bondade santa. Quando nós enxergamos a misericórdia de Deus, enxergamos uma misericórdia santa. Quando nós olhamos para a providência de Deus, uma providência santa. Justiça, uma justiça santa. O amor é um amor santo de Deus. Todos os seus atributos são ornados pela sua santidade. Se não fosse assim, os atributos do Senhor não teriam validade. Não seriam plenos nele, porque a santidade os orna. A santidade embeleza tudo que existe em Deus. É a glória dos seus atributos. Percebam como Deus leva a sério a sua santidade, como nós entendemos biblicamente o que Deus entende a respeito da sua santidade. Então nós podemos, meus irmãos, aqui dizer que, a respeito de Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, ele vestiu-se eternamente de santidade e glória como seu Pai. E mesmo encarnado, a encarnação e a morte na cruz, onde tomou para si os pecados do seu povo, fizeram o Filho de Deus perder a sua beleza. No sentido seguinte, como diz Isaías 53, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Percebam, meus amados, que a humilhação de Cristo foi o fato dele ter se tornado homem. Quando a palavra fala que ele desceu às partes mais baixas da terra, a Bíblia está se referindo à sua encarnação, porque foi onde a sua divindade foi ofuscada. Não que ele deixou a sua glória e deixou a sua divindade. Não. Cristo sempre foi Deus e mesmo encarnado, mas que a encarnação de Cristo ofuscou essa divindade, ofuscou essa beleza. Porque tornar-se homem era justamente o ponto da sua humilhação. Esse sentido que Isaías profetiza a respeito do Messias, que nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos, aquele homem indo para o Calvário, para um matadouro. Nós não podíamos ser atraídos por aquela beleza, porque não havia essa beleza. Toda aquela humilhação, o pecado de toda a humanidade, antes de Cristo, na época de Cristo e posterior a Cristo, todo o pecado do universo de todos os tempos, caindo sobre o Filho de Deus, caindo sobre o Cristo. Mas isso também era um propósito eterno do Pai. Como o próprio profeta Isaías diz neste mesmo capítulo 53, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo moer. Foi da vontade de Deus isso. Para depois de fazer a obra de resgate do seu povo, exaltá-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós vemos isso lá em Filipenses 2, quando diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Houve um propósito em Jesus, o Deus homem, ter encarnado para sofrer por nós, para que ele ressuscitasse e fosse exaltado pelo Pai, para a glória do próprio Pai, para que ele trilhasse um caminho que nos desse a esperança de podermos nos relacionar novamente com ele. Como nós poderíamos nos relacionar com Deus Santo, sendo que nós somos pecadores? Como que nós podemos ser santos também? Cristo encarnou para isso, para nos salvar e nos mostrar o caminho de volta para Deus. Nos mostrar que existe um caminho santo e possível de ser trilhado. É importante, meus amados, nós entendermos a respeito da santidade, de como Deus eleva este atributo. Porque na Bíblia nós não encontramos nenhuma referência do Senhor dizendo assim, poderoso, poderoso, poderoso. A Bíblia não faz nenhuma referência a Deus dizendo justo, justo, justo.
A palavra, ela diz: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e de há de vir. A palavra, no atributo da santidade, se refere a ele 3 vezes. Isso se repete algumas vezes na Bíblia, justamente para mostrar como Deus tem muita seriedade a respeito da santidade que ele tem e de como ele exige de nós sermos santos, porque ele é santo. É muito importante nós termos em mente esse verso 16 de 1 Pedro 1. Eu sou santo, sejam santos porque eu sou santo. O significado desta repetição de santo, santo, santo é que quando Deus empenha o seu caráter em seus juramentos, ele faz pela sua santidade. Olha só o Salmo 89, de uma vez para sempre jurei pela minha santidade. Deus jura pela sua própria santidade. Quer dizer, ele jura pela sua própria pessoa, ele jura pelo seu caráter, ele jura por aquilo que ele é. É como se Deus estivesse colocando na mesa o seu próprio caráter diante de um juramento. É por isso, meus amados, que nós não podemos perder a nossa salvação, porque aquele que foi entregue pelos nossos pecados era Deus também. Deus jurou por ele. Deus providenciou o sacrifício eterno para ele mesmo. O próprio Filho de Deus, que era eterno, morreu por nós e ressuscitou e vive para todo sempre. O juramento, Deus jura pelo seu próprio nome, e ele colocou o seu próprio caráter para juramento. É por isso que nós temos a esperança e a certeza da nossa salvação e de que ela não será perdida. Porque Deus jurou pelo seu nome e esse juramento nunca cairá. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Deus jura pela sua santidade porque esta é uma expressão mais completa do seu ser do que qualquer outra coisa. A manifestação da santidade de Deus, ela se dá de 3 formas. Olha só que interessante, meus amados, nós entendermos essa questão da santidade, da manifestação da santidade. Deus manifesta a sua santidade em suas obras. Quero usar o Salmo 145, 17 como base. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Notem que a santidade aqui é o padrão de todas as ações do Senhor. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. A sua justiça, ela é santa. Então percebam que Deus, manifestando a sua santidade nas suas obras, ele coloca a sua santidade como o padrão para ele poder agir. É por isso, meus amados, que Deus não pode ter criado o mal, que é uma grande polêmica que a gente vê no meio teológico, né? De onde vem o mal. Inclusive, até em umas aulas recentes do estudo bíblico, nosso surgiu essa questão. Deus não pode ter criado o mal, meus irmãos, pois as ações de Deus têm um padrão que é definido pela sua santidade. E como nós vimos há pouco, ser santo é o oposto do mal, é o oposto do pecado, e Deus não tem comunhão com o pecado. Por isso que Deus não pode ter criado o mal, porque as suas ações refletem o seu caráter que é santo, refletem a sua santidade. Deus manifesta a sua santidade nas suas ações. Da mesma forma, Deus também manifesta a sua santidade em sua lei. E a sua lei proíbe qualquer tipo de pecado. Vejam Salmo 19, de 8 a 9, o que diz:
Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. E aí nós olhamos lá para Romanos, no capítulo 7, falando a respeito dos preceitos, das leis, falando a respeito dos mandamentos do Senhor, quando diz assim: de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Quer dizer, tudo aquilo que nós vimos no Salmo 19. Paulo aqui em Romanos está apenas afirmando os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor, as ordenanças do Senhor, tudo aquilo que nós vimos no Salmo 89, Paulo está afirmando. Todas aquelas coisas são lei do Senhor, e a lei do Senhor é santa. Então, o Senhor manifesta a sua santidade na sua própria lei, até porque a sua lei também reflete o seu caráter. E nós vemos, meus amados, a manifestação da santidade do Senhor aqui no seu ponto mais alto, que foi na cruz de Cristo. O Calvário foi o lugar onde mais clara fica a santidade de Deus, aonde Deus manifestou a sua santidade numa forma máxima, porque ali Deus fez juízo e justiça. E quando Deus manifesta a sua justiça, é porque a sua santidade foi ofendida. Nós já vimos aqui algumas vezes que a justiça é o atributo de Deus que protege a santidade do Senhor. Quando a santidade dele é ofendida, a sua justiça de imediato entra em ação para poder proteger a santidade do Senhor. E quando Deus Pai olha para o Calvário e vê o seu filho pendurado no madeiro, carregando sobre ele toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, o nosso castigo estava sobre ele. Toda a iniquidade do ser humano, tudo aquilo que o homem fez de mal, todos os pecados já cometidos e que seriam cometidos. Todo esse pecado sobre o Filho de Deus, quando Deus olha para o seu próprio Filho, ele vê a sua santidade sendo ofendida e de imediato ele exerce a sua justiça, matando o seu próprio Filho. Ali Deus está derramando a sua ira santa sobre o pecado. A santidade de Deus, quando desonrada pelo pecado, reclama essa justiça. Reclama essa punição do pecador. É necessário haver morte, porque Deus disse lá no Éden: se você comer do fruto, você vai morrer. E o homem comeu do fruto. O homem pecou. Havia a necessidade de punição de Deus, porque a santidade de Deus foi desonrada. Como a aversão de Deus pelo pecado, ela é eterna. Logo, os que forem lançados no lago de fogo e enxofre, que serão condenados por Deus, pagarão eternamente pelos seus pecados. Serão condenados eternamente, viverão eternamente debaixo de choro, de ranger de dentes, de sofrimento. Porque eles nunca poderão expiar suas transgressões cometidas contra o Criador. Nunca. Por outro lado, que é o lado da salvação, também envolveu uma morte, também envolveu uma condenação, envolveu uma punição. Porém, substitutivamente,
Cristo morreu por nós. Jesus é o nosso substituto. Ele experimentou na cruz por nós a ira eterna de Deus. Ali Jesus pagou eternamente o nosso pecado. Ali Ele pagou, não de forma extensiva, mas de uma forma intensiva, eternamente os nossos pecados. Ou seja, nunca mais aqueles que estão em Cristo poderão não estar mais em Cristo, porque Cristo morreu por aqueles a quem o Pai deu nas suas mãos. E Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, eu de maneira nenhuma os lançarei fora. Jamais nós que estamos em Cristo poderemos não estar um dia mais. Porque Cristo pagou eternamente pelos nossos pecados. Cristo pagou o preço que estava sobre as nossas costas, estava pesando nos nossos lombos. Cristo pagou por nós, Ele carregou por nós o castigo que hoje nos traz a paz. Estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu quero ler aqui uma citação de Stephen Charnock a respeito desta ira santa de Deus sobre o seu Filho. Nem todos os vasos do juízo já derramados ou por derramar sobre o mundo ímpio, nem a chama ardente da consciência do pecador, nem a sentença irrevogável pronunciada contra os demônios rebeldes, nem o gemido das criaturas condenadas demonstram o ódio de Deus ao pecado, como o demonstra a ira de Deus derramada sobre seu Filho. Nunca a santidade divina parece mais bela e mais adorável do que na hora em que o semblante do Salvador ficou por demais desfigurado em meio aos seus gemidos mortais. Ele próprio o reconhece no Salmo 22. Quando o Senhor tinha afastado dele o seu rosto sorridente e lhe atravessado o coração com a sua aguda faca, provocando aquele terrível brado dele, meu Deus, por que me abandonaste? Que é o Salmo 22:1. O Senhor Jesus o adora, Ele adora esta perfeição. Tu, porém, és o santo, como diz o Salmo 22:3. Ao mesmo tempo em que o Senhor clama, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? A ira de Deus sobre ele. Naquele momento, o Cristo, pendurado no madeiro, adora o próprio Pai. Tu, porém, és santo. Jesus bebendo o cálice da ira de Deus, proclamando a santidade do próprio Deus. Deus reivindicando a sua santidade através da sua justiça na cruz do Calvário, através do seu Filho. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós sabemos que Deus tomou para si os nossos pecados e tomou o nosso lugar. Era para nós termos sido pendurados naquela cruz. Nós tínhamos que pagar esse preço, mas Deus sabia que nós não poderíamos pagar esse preço. E Deus sabia que se nós fôssemos pendurados no madeiro, a sua ira não seria satisfeita, porque nós somos finitos, nós somos limitados, nós somos criaturas, nós não poderíamos pagar eternamente pelo pecado que nós cometemos, porque nós ofendemos um ser que é eterno. O pagamento tinha que ser eterno. Por isso Deus tinha que providenciar Ele mesmo o sacrifício. Até porque a vida que nós temos não é nossa, a vida é dele. Como nós poderíamos entregar uma vida que não é nossa? Deus é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, diz Atos 17.
Ou seja, a vida é de Deus. O único que poderia dar a vida era Deus. Ele é o dono da vida. Como nós poderíamos chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu te entrego a minha vida? Deus nos perguntaria: como você pode dar uma vida que não é sua? A vida não é sua, a vida é minha. Por isso que só Ele poderia providenciar o sacrifício eterno para nós. Porque tinha que ser um sacrifício com um peso eterno. E tinha que ser alguém que tinha o poder da vida nas mãos. Jesus Cristo, o homem, poderia ter feito isso. Homem porque tomou o nosso lugar. E Deus, porque Ele era o próprio Deus. E aqui entro na parte final da nossa mensagem. É justamente como a santidade pode afetar as nossas vidas, meus irmãos. O conceito que o homem tem de Deus não bate muito com o que as Escrituras dizem sobre Deus. Por causa do pecado, a noção de Deus que o homem tem foi totalmente afetado. Na verdade, o homem tomou para si essa posição de Deus. Quando ele comeu do fruto, foi porque ele acreditou na palavra da serpente que disse: vós sereis como Deus. Naquele momento, cresceu no coração do homem uma idolatria. A idolatria pelo seu próprio ser, pela sua própria pessoa. Ele sendo como Deus. O homem hoje pensa num Deus segundo o padrão do seu próprio coração, que é mau. Então percebam como o Deus que as pessoas creem por aí não é o Deus da Bíblia. A desconformidade do conceito humano, quando comparado ao conceito bíblico, se percebe quando a criatura promove esse desequilíbrio na atuação dos atributos de Deus, enfatizando apenas o que lhe é conveniente. Quando o homem fala do amor de Deus, tem-se essa visão que Deus é somente amor. Mas dificilmente o homem gosta de falar a respeito da justiça de Deus, porque a justiça de Deus confronta o nosso pecado. Como nós falamos há pouco, da justiça sendo feita lá no Calvário, Deus matando o seu próprio filho. Então, o homem, quando quer falar de um Deus, quer falar apenas de um Deus amoroso, e não de um Deus que se ira. E não de um Deus que exerce justiça, juízo, mas apenas de um Deus que exerce o seu amor, a sua misericórdia, bondade. Então percebam que o padrão, esse conceito que foi feito pelo homem pecador a respeito de quem Deus é deformado comparado com o conceito bíblico. E naturalmente a Bíblia condena isso. Quando fala que os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Quem são os que praticam o mal? Todas as pessoas. A palavra em Romanos 3 vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que busque a Deus. O Paulo é muito claro dizendo essas palavras. O homem não crê num Deus que se ira. Por conta disso, a sua noção de pecado também foi deformada, porque o pecado virou sinônimo de fraqueza, de engano, de defeito. Quer dizer, não se chama de pecado. Não, ele tem um defeito. A gente temos que relevar isso. Porque é um engano, às vezes ele tem um ponto fraco, é pecado. E Deus condena o pecado. E o profeta Ezequiel disse isso: a alma que pecar, essa morrerá. Isso foi o que Deus diz através do profeta. Deus não vê o pecado como um defeito, como um engano, como uma fraqueza. Ele vê como pecado. Ele vê algo que ofendeu a sua santidade. E ele disse que
que se ofendesse a sua santidade morreria. Agora, como homem natural, nós não conseguimos compreender essas coisas de Deus. Nós não conseguimos entender isso. É necessário a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que nós tenhamos clara a noção bíblica do que é pecado e do que é santidade. Porque, sendo Deus santo, a aceitação por Ele, com base naquilo que nós fazemos, com base nas nossas ações, é completamente impossível, porque nós não temos nada para dar para Ele, a não ser o nosso pecado. Nós somos pecado, o que nós fazemos é pecado, o nosso pensamento é pecado, os intentos do nosso coração são pecado. O por melhor que seja a boa vontade de qualquer ser humano, vem manchado com o pecado. Qualquer boa obra que você faça é manchada com o pecado. Agora, existe uma boa notícia. Não existe só essa má notícia. A boa notícia é que aquilo que o pecado impede o ser humano de ser, que é alguém próximo de Deus, que pode corresponder à salvação, o pecado nos impede disso. O pecado impede nós de sermos o que Deus quis que nós sejamos. A graça em Cristo Jesus, através da fé, nos concede essa possibilidade. A palavra nos diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Existe a possibilidade de nós sermos santos. Existe uma possibilidade de nós termos paz com Deus. Porque nós nascemos inimigos de Deus, mas existe a possibilidade de nós sermos santos e termos essa paz com Deus. É quando o Espírito Santo de Deus nos chama para a salvação. O chamado eficaz do nosso Senhor, através do seu Espírito, nos traz a esta paz e nos leva a uma vida de santificação. Nós, pelo Espírito de Deus, somos santificados, porque o Espírito dele é o Espírito de santificação. É a vontade de Deus para o pecador arrependido. A vossa santificação em Cristo. O ser humano ruma para a consumação da palavra que foi dita aos antigos e de que foi confirmada pelo apóstolo Paulo, como nós lemos em 1 Pedro 1,16. Sejam santos, porque eu sou santo. Existe essa possibilidade. Nós podemos ser santos, porque estamos em Cristo. Paulo nos ensina em 2 Coríntios, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa, meus irmãos, é a obra da cruz. Cristo nos fez nascer de novo nele, através da obra regeneradora do Espírito Santo, para que pudéssemos ter acesso ao Pai. É a Santíssima Trindade agindo em favor de pecadores. A cruz revela o propósito da Trindade: reconciliar consigo a humanidade, santificar os eleitos de Deus para que tenham comunhão com o Pai. E a semelhança do que Deus faz, sendo santo quando age soberanamente, nós, sendo santos agora, também somos chamados para demonstrar uma santidade ativa, porque a santidade, ela é prática. Deus exerce a sua santidade nas suas obras. Ele mostra, ele age para mostrar a sua santidade. Nós também devemos mostrar a nossa santidade nas obras que nós exercemos. Efésios 2,10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus,
para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou obras para nós exercermos. Porque as obras de Deus são santas. E as obras que Ele preparou para nós são santas também. Por isso que nós podemos ser santificados. Porque se exercemos as obras que Deus preparou para nós andarmos nelas, nós seremos santificados pelo Espírito Santo de Deus. A santidade é prática e não inerte, meus irmãos. Deus manifesta a sua santidade nas obras que faz. E nós devemos também manifestar nossa santidade naquilo que fazemos, de acordo com a vontade do nosso Senhor. O nosso Deus é um Deus santo, meus irmãos.